Olá pessoal, tudo bem? Então, seja bem-vindo ao canal da terapeuta, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, né? Que é a questão da saúde. Às vezes a gente pensa que a gente perde saúde, né? Só quando a gente não se alimenta direito, ou quando a gente está resfriado, ou quando a gente se sente fadigado, quando a gente já não é o mesmo, tipo, nossa, tô ficando velho e tal. Não, não é isso não. A gente perde saúde toda vez que a gente faz alguma coisa, né, que atrapalha o nosso desempenho, né, que mina a nossa energia, que mina a nossa força. E é sobre isso que a gente vai falar. Vem comigo que você vai entender direitinho. Primeira coisa, para que você pare de perder saúde, né, a primeira providência é não se preocupar. Você vai falar assim, Sheila, como é que pode isso, não se preocupar? A gente tem tantas atribuições, a gente tem responsabilidades, né? Mas eu tô falando a questão de você entender que a vida, ela tem altos e baixos, é importante a gente saber administrar as coisas. Porque à medida em que a gente se preocupa, a gente fica ansioso, né? E à medida em que a gente fica ansioso, a gente não dorme. E olha, se a gente fica ansioso, a gente fica perguntando o tempo todo, e se, e se, e se, e se? Vai estar sempre se projetando no futuro, sempre tentando resolver um problema que ainda não chegou, né? Que aquele dia ainda não veio, a cobrança, o dia de performance, o dia que a pessoa vai te enquadrar, né? Dentro daquele problema que você não resolveu, o dia da pergunta, né? O dia da cobrança em si, você perde chance de conseguir resolver o problema. Porque a gente só resolve o problema se a gente estiver tranquilo, se a gente estiver com a cabeça boa. A gente fica ansioso e fica se perguntando e se projeta para o futuro, e no futuro a gente não consegue dormir. E se a gente não dorme, o que acontece? A gente não produz hormônios que são muito importantes para a nossa saúde. Tem hormônio que tem até hora certa para se produzir, sabia? Por exemplo, tem um hormônio do fígado, né? Que ele é produzido entre 10 e 11 horas da noite. Se você dormir depois desse horário, um abraço. Você não produz esse hormônio que é importante para você. Então, só para você ter uma ideia do que quanto é importante a gente não perder saúde. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é não se preocupar. Eu tô falando para você que é para largar seus problemas para lá, não fazer nada, chutar o balde, claro que não, né? Eu tô falando que você precisa, sim, colocar aquele assunto em pauta, que você precisa, sim, procurar resolver aquele problema, tomar as medidas para resolver aquele problema, mas o ideal é que você não se deixe consumir por aquilo. Dê tempo ao tempo, até mesmo para ver se aquelas possíveis soluções, se elas são plausíveis. Se elas não forem, você vai ajustando a cada dia. Se você consegue não se preocupar, estou falando a nível de não ficar ansioso e deixar de dormir, você vai ter condições físicas, né? Não tá cansado. Mentalmente, você vai conseguir fazer sinapses, né? Você vai conseguir buscar no teu acervo, né? Experiências que você já tenha vivido, que possam te auxiliar naquele processo. Porque assim, conforme a gente vai vivendo, a gente vai guardando experiências. E aí a gente tem um determinado problema, se a gente se acalmar, a gente vai conseguir acessar nosso acervo, a nossa memória, para buscar ali uma solução, ou para adaptar uma solução, ou para se lembrar de alguém que passou por um problema daquele, como é que aquela pessoa resolveu. Olha, agora, se você não está dormindo, se você tá ansioso, se você está estressado, com certeza você não vai conseguir acessar esses arquivos tão importantes para que você possa sair dessa situação. Então não esquece, não se preocupa. Lista o problema, coloca quais as possíveis soluções, o que você precisa, quais são os dados, né? Quais são as ferramentas, quais são os recursos que você precisa lançar a mão para que você possa resolver aquele problema, e corre atrás, tenta arrumar isso e vai aos poucos administrando aquele problema dia após dia.
até você conseguir resolver, tá? Não adianta se atropelar, não adianta ficar sem dormir, não adianta ficar pensando o tempo todo, se projetar no futuro. Isso só vai fazer com que você perca a saúde, com que você não tenha condições de pensar e com que você não tenha energia para acessar seus arquivos. Segunda coisa que faz você perder saúde: não entre em discussões vãs e discussões com pessoas fúteis, discussões que não vão te levar a nada, entende? Gente, a gente perde energia. A gente perde saúde toda vez que a gente perde energia. A energia, ela é justamente para nos dar saúde. A gente come para ter energia, né? A gente entra em contato com a natureza para se energizar. A gente toma um banho de mar, toma um banho de cachoeira, sente o vento batendo no nosso rosto, vai caminhar, vai correr. Isso tudo faz com que a nossa energia melhore, que a nossa qualidade de vida melhore. Se a gente entra em discussão, tá? Infrutífera, discussão que não vale a pena, que vai fazer com que a gente fique estressado, irritado, né? E principalmente com pessoas que a gente não tem a menor afinidade e que não vai adiantar nada a gente ficar discutindo aquele ponto de vista, ou você tentar provar que você está certo, ou você tentar mudar a ideia daquela pessoa para que ela concorde com você. E também tem uma coisa, né, gente? Discussão, ela tô falando aqui, é a discussão que te leva ao estresse. É a discussão que você perde energia para nada, né? O ideal é que você converse com as pessoas, né? E procure as pessoas que tenham afinidade com você. Não tô falando que você precisa procurar pessoas iguais a você, tá? Pessoas que têm afinidade com você são pessoas que gostam de você, são pessoas que respeitam você, respeitam o seu ponto de vista, né? Entendem que cada pessoa é diferente, que a gente precisa respeitar as diferenças, sabe? Então, procura estar sempre do lado dessas pessoas. Pessoas que não te criticam tanto, né? Pessoas que te elogiam, né? Mesmo sendo diferentes de você, e que te apoiam. Então, esse é outro ponto que é muito importante para você entender, que toda vez que você entra numa discussão infrutífera, toda vez que você fica acompanhado de pessoas que sugam a sua energia ou que querem te desestabilizar, isso não é bom para você. Você perde saúde com isso e aí você precisa tomar uma atitude. Não entra nessa discussão, não fica perto dessas pessoas porque não vale a pena, ok? A terceira forma de você não perder saúde, né, é você alimentar o seu corpo e a sua mente com coisas que sejam importantes para você, né? Coisas que vão transformar, porque assim, tudo que você come, e quando eu falo de tudo que você consome, na verdade, é importante para quê? Para que você transforme esse consumo em alguma coisa, né? Então, quando você consome produtos, né, alimentares que vão transformar o seu corpo em uma usina de energia, né, que vão fazer com que você malhe mais, que você pense melhor, né, que você durma melhor, maravilha, na verdade. Outra coisa é você também prestar atenção no que você está consumindo. Outra coisa também é você prestar atenção no que você está consumindo mentalmente, né? Porque às vezes você liga a TV, vai ver filmes que só te deixam irritado, nervoso, ansioso, né? E isso não é bacana. Então a gente precisa entender que tudo que a gente vê, né? Tudo que a gente bota para dentro, seja através dos olhos, através da percepção, dos ouvidos, através da boca, a gente precisa dar uma filtrada, né? Porque às vezes a gente está consumindo lixo. E se a gente consome lixo, o que acontece? O lixo que a gente consome vai, ele em vez de ser transformado em um combustível que vai levar a gente para um próximo nível, ele vai minar o combustível que a gente tem. Então, assim, em vez dele somar, dele produzir mais, dele melhorar a nossa performance, né? Ele vai
destruir o combustível que a gente tem. Entende? Ele vai destruir o pouco combustível que a gente tem e não vai transformar aquele alimento, aquilo que a gente está consumindo em um combustível saudável. Para quê? Para levar a gente no próximo nível. Muito pelo contrário, o que vai acontecer? Ele vai fazer com que a gente volte para um nível anterior, para que a gente se desenergize, para que a gente saia daquele filme se sentindo péssima, né? Saia, ouça aquela música que não faz bem pra gente, né? Ou aquela comida que vai onerar o nosso fígado, alterar o nosso açúcar no sangue, que vai aumentar o nosso colesterol. Então é isso que a gente precisa pensar. Então assim, gente, para de perder saúde, né? E como é que a gente para de perder saúde? Pensando antes de consumir, seja qualquer coisa, até consumir mesmo um papo com uma amizade, sair com alguém, um crush, de repente a gente está fazendo uma seleção, né, de um crush, de repente você vai vendo, antes de sair com a pessoa, antes de dar uma chance mais, para estreitar um pouco o laço, né, você precisa fazer uma pré-seleção. E essa pré-seleção vai dizer o quê, gente? Vou sair com essa pessoa, entendeu? A pessoa não vai me acrescentar nada. Essa pessoa não tem nada a ver comigo. Eles são díspares. Então, tudo isso faz com que você perca energia. E tudo que faz com que você perca energia faz com que você perca saúde. Então, qual é o alerta desse vídeo? Para que você pare de perder saúde, você precisa parar de consumir lixo, né? Ou parar de deixar que o lixo te consuma. Prestar atenção, né? Que a qualidade do que a gente consome dita a qualidade daquilo que a gente vai produzir, tá certo? E se a gente quer saúde, a gente tem que produzir saúde, beleza? Então era isso que eu queria contar para vocês, meus amores. Existe sim a chance da gente ser saudável, contanto que a gente se preocupe em filtrar, né, o que está entrando pelos olhos, pela boca, pelo ouvido e pela mente, né, pelo que a gente sente. Então, até os ambientes mesmo. Pensa nisso, tá certo? E vamos parar de perder saúde, porque a gente está aqui para quê? Para ser saudável, não é isso? Vamos primar pela nossa saúde. Espero que vocês tenham gostado dos 3 passos para você parar de perder saúde. Deixa nos comentários aqui se você concorda com isso, o que você já deixou de fazer. E escreve aí um mantra. Eu sou saudável porque eu filtro o meu consumo. Tá bom? Não perde a live semana que vem sobre esse assunto, sobre esse vídeo no Instagram da terapeuta Sheila Berto. Um beijo e te espero lá.